Olá, colegas servidores, é mais um programa Simussar em Ação, com o apoio do nosso amigo de longa data, o Ronaldo Pinheiro Jaque, e também junto conosco mais uma vez aqui para nos passar algumas orientações, e essas orientações que nós vamos estar debatendo hoje são de suma importância para o servidor e também para toda a administração pública, o Dr. Sávio, que sempre traz assuntos importantes. Bem-vindo, Dr. Sávio. Tudo bem, Jonas, Ronaldo, aí vamos trazer assuntos importantes aí para a nossa comunidade. Antes de mais nada, nós queremos deixar novamente o convite aos nossos colegas servidores da FUNSAR, que foram atingidos pela novo laudo de insalubridade. Então, quinta-feira, a gente já publicou nos grupos a convocação para a reunião. Quase 100 servidores foram atingidos, tendo reduções ou a perda total da sua insalubridade. Então nós estamos chamando para uma reunião na quinta-feira para que a gente dê alguns rumos referente a essa questão. Nós da diretoria tivemos uma reunião durante a semana passada, a gente discutiu, debateu e agora estamos estendendo então essa primeira reunião para esse grupo de servidores que teve algum prejuízo em relação a esse laudo da insalubridade. Então, todos convidados, dia 11/6, 18h30, aqui no Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Rosa. Pois bem, novamente agora nós vamos hoje trazer um assunto que daqui uns dias, não daqui uns dias, mas já está entre nós aí, né? E teremos daqui uns dias as eleições, né? Antes das eleições, talvez a gente tenha um momento de calmaria em relação a questões políticas, porque nós temos também a Copa do Mundo, que vai iniciar durante esta semana. Mas depois os ânimos, às vezes, eles se tornam um pouco mais fortes, mais incisivos, né? E as cobranças, os assédios, vamos dizer assim, tem os assédios que acontecem, eles se tornam mais fortes em relação ao servidor público que está desempenhando o seu trabalho. Então a gente quer passar algumas orientações para os nossos colegas servidores, eles que também, alguns ocupam cargos de função gratificada, e vale para todos, enfim, para todos que ocupam algum cargo público, para que a gente não esteja incorrendo em erros que podem trazer algum prejuízo. Conosco, então, o doutor Sávio, para a gente debater essa questão do assédio eleitoral, doutor. Isso, a gente tem que pensar, né, que, muito embora o período que, né, a gente já iniciou, de certa forma, mas nós temos que pensar dentro de uma normalidade, né, dentro do ambiente de trabalho, onde não se pode alterar as demandas, né, em prol de interesse de algum partido, de algum candidato, né, de alguma proposta, né. Então o servidor ele precisa ser protegido e, de certa forma, se proteger com relação a esse assunto. E quando você protege o servidor público, você protege o cidadão, né? Porque nós temos que entender da liberdade política, ela é fundamental também para que toda essa engrenagem que é a sociedade funcione. Cada servidor, indiferente do partido que ele esteja afiliado, indiferente do candidato que ele esteja apoiando, ou também, se não quiser apoiar nenhum, ele tem esse direito. Assim como também o cidadão, né, que vai adentrar no serviço público. Então nós temos que ter essa capacidade, essa consciência de entendermos que a liberdade ela é primordial, mas ela também deve ser exercida com responsabilidade. Eu tenho liberdade de apresentar o meu candidato para o Dr. Sávio, tenho liberdade para apresentar o meu candidato ao Ronaldo, mas também tem lugar, momento e forma de apresentar, correto, Dr. Sávio? Exato. Então, como a gente estava mencionando essa questão da liberdade, né, nós temos que pensar que toda intimidação, né, toda pressão que surja no ambiente de trabalho, para participar de uma manifestação de um determinado candidato, para expor, né, as ideias de um determinado candidato, no ambiente de trabalho ele está vedado, né? Uma coisa é o servidor com o servidor conversar alguma coisa, e eu acho que isso é algo normal. A grande questão é quando isso se torna uma obrigação, quando
ao final do expediente, tu se sente pressionado ou obrigado a participar de um ato aí que esteja ocorrendo em determinado partido, sob pena de, no dia seguinte, nos próximos dias, sofrer alguma represália no ambiente de trabalho, alguma transferência, alguma troca de equipamentos, ou mesmo a não designar função para o servidor, né, deixar ele ocioso, de certa forma, muitas vezes acaba representando essa forma, né, de pressão, de perseguição e de obrigação que não se adequa justamente com essa liberdade que tu mencionou. Receber oferta de melhoria no emprego em troca de estar apoiando determinado candidato também, de certa forma, é um assédio, né, doutor? Sim, sim, exatamente. E a gente tem que ter o cuidado, né, porque hoje nós temos essa questão da tecnologia aí, né, que é muito fácil disseminar informações, repassar informações, né, e aí a gente entra nessa questão também do uso da máquina pública, né, onde os equipamentos do município, né, que por sua vez são de todos os cidadãos, não podem ser usados e destinados somente a um determinado grupo, né? Eles têm que dar, se tem um protocolo de atendimento que tu faz, tu tem que seguir esse protocolo, né, e não puxar um para frente, jogar o outro para trás, né, como forma de, digamos assim, né, convencer um eventual eleitor com relação a isso. Outro aspecto, Jonas, que eu acho interessante mencionar é a questão do estágio probatório, né? Isso é interessante, né, doutor? Muito servidor, ele acaba aceitando algumas tarefas ou realizando algumas tarefas pelo fato de estar em estágio probatório e ter uma eventual avaliação negativa, né, na questão do relatório do estágio probatório dele. Então, isso também é uma situação que a gente tem que reforçar para dar a segurança ao trabalhador, porque o estágio probatório vai ser analisado pela pontualidade, pela assiduidade, pela execução das tarefas, né? Então, são coisas objetivas que são analisadas, né, para esse relatório e não podem ficar na dependência de tu participar de um ato de defender uma bandeira ou ainda adesivar o teu carro, né, em função dessa pressão em torno do estágio probatório. Estágio probatório que vale um parênteses, é importante o doutor Sávio levantar, porque os questionamentos são bastante grandes. O estágio probatório ele é restrito à avaliação funcional. O teu posicionamento político ele não pode alterar de forma nenhuma. Posicionamento político, posicionamento sindical, defesa dos seus direitos, ações judiciais se você se sentir ameaçado ou ter algum prejuízo em algum momento e você entrar contra o próprio município, isso não pode trazer nenhum prejuízo no teu estágio probatório. Qualquer prejuízo que você sentir lá na avaliação, porque você vai assinar, você pode fazer as suas observações também e reforçar essas questões, né, e trazer para nós, e a gente pode também questionar a própria avaliação do estágio probatório através dos mecanismos que a gente tem para acionar, né, dentre eles administrativamente ou, numa eventualidade, a justiça. Então, o servidor não precisa se sentir coagido ou com medo devido a estar em estágio probatório. Ele tem todas as liberdades, tanto quanto outro servidor, outro trabalhador. Isso é fundamental. Também uma orientação aqui para os nossos servidores, doutor Sávio, em relação à conduta dentro dos espaços. Eu posso, por exemplo, ir lá com um adesivo do meu candidato ou eu devo evitar isso? O que o senhor me diz? Olha, é uma situação muito delicada, né, Jonas? Porque o servidor ali, né, que está na frente do seu serviço, no atendimento ao público, eu vejo que compromete, né, essa relação que tem que haver, né, de transparência e clareza com o usuário.
Então, eu diria que na hora de trabalho, né, na sua jornada de trabalho, o ideal é que o servidor evite, né, esse tipo de ação, porque, eventualmente, se tu for atender alguém que for, né, eventualmente do partido contrário, do candidato concorrente, ele pode se sentir ameaçado, né, e mesmo obrigado, né, a tomar algumas atitudes perante aquele atendimento. Então, pensando numa transparência, numa clareza, o ideal é evitar, né? Da mesma forma, essa questão do estacionamento, né, João? Uhum. Se tu tem um estacionamento público, né? E daí tem o Jonas que agora, na época da eleição, ele vai às 6h30 lá no estacionamento e pega a vaga mais visível que tem, e o carro dele tem um número lá, um nome de um candidato. Então, vejo também que não é um comportamento aceitável, né? A gente tem que preservar os locais públicos dessa questão de um candidato A ou B, e pensando especificamente no servidor, né? Porque uma hora dessas alguém tira uma foto, alguém faz um registro, e nós sabemos que hoje isso é uma coisa muito comum, e a partir disso acaba gerando consequências que, no caso, são consequências eleitorais, né, da justiça eleitoral, e também a questão administrativa, onde o servidor pode vir a responder por um processo interno em função do seu comportamento. Então, de suma, assim, resumindo, o melhor que tem é separar as duas coisas, né? Eu sou um servidor e sou atuante politicamente dentro de um partido, sou militante de um partido. Melhor eu separar, então, para não ter prejuízos funcionais. Tipo assim, eu estou no trabalho, aqui eu sou neutro, não vou me expressar politicamente. Posso comentar com meus colegas, sem, obviamente, forçar a barra. A discussão ela é importante, né? Mas assim, sem ser muito agressivo também nas palavras, né? Nem tentando coagir. Não usar materiais de campanha durante o período ali, e também no carro, se adesivou o carro e não tem um lugar para deixar, procure uma vaga mais escondidinha, né, para não deixar de uma forma tão assintosa, também chamando a atenção, que eu acho que seria uma recomendação mais aceitável. E tendo outros locais para estacionar, estacione fora então do estacionamento público, se você tem adesivos no carro. Separar bem a parte funcional e a parte partidária, política partidária, de candidato, enfim, o servidor. Depois, terminou o expediente, 5h30, 6 horas, faça a tua campanha. Eu acho que é bom, é importante essa participação do servidor. Faça ela do jeito que você quiser, que seja o candidato que você escolheu, né? Mas faça sempre se preservando, e principalmente preservando a questão funcional. E, doutor Sávio, uma questão agora mais delicada também, que nós queremos debater um pouquinho ainda antes de nós fecharmos nosso programa, é a questão do assédio eleitoral. Eu sou servidor e começo a sofrer pressões para apoiar determinado candidato. O que eu devo fazer, como eu devo proceder para que eu tenha preservado a minha liberdade? Aquela escolha que eu fiz, eu quero preservar ela, não quero me expor, seja ela qual for mesmo, que eu não tenha escolhido o candidato, ainda é uma liberdade que eu tenho escolher de última hora meu candidato também. O que eu devo fazer? A gente tem que partir, né, do que é o assédio, né, seja ele moral, sexual, eleitoral, né? O assédio ele presume, né, uma conduta reiterada, né, sobre o servidor, sobre um grupo determinado, digamos assim. E nessa questão, né, Jonas, eu acho interessante a gente pensar muitas vezes na questão dos apelidos, né? Tu apoia um determinado candidato e a partir disso te coloca um apelido que nem sempre é um apelido positivo, normalmente é um apelido negativo, né? E daí todo dia tu chega no trabalho, aquela coisa, né? Todo mundo dando risada, lá vem o fulano, lá vem o ciclano.
Então, esse processo eu vejo que acaba por gerar, né, essa questão do assédio eleitoral, onde há uma pressão contínua, diária, né, do que parece ser uma brincadeira, mas que não é uma brincadeira, porque aquilo acaba ofendendo as escolhas políticas que esse servidor, esse grupo tem, e isso não pode ser alvo de chacota, né, nem essa conduta de constrangimento, né? E isso a gente fala do verbal, né? Mas pode acontecer em grupos de WhatsApp, pode acontecer no horário de trabalho, pode acontecer fora do horário de trabalho. Então essa é uma conduta que tem que ser cuidada. Para a prova é sempre uma coisa delicada, né? A exemplo dos outros tipos de assédio, a gente sempre refere à questão de um diário, né, Jonas? Pegar um papel ali e anotar. Hoje, tal e tal pessoas falaram tal coisa. Hoje não me deixaram trabalhar porque eu disse que eu sou do partido A ou B. Então, fazendo essa rotina e também usar os canais que o município tem para fins de denúncia com relação a esse comportamento. E aqui a gente não está falando só de um comportamento das chefias para com os servidores, né, Jonas? A gente está falando aqui de um modo geral, onde o servidor pode assediar o colega, né, sem necessariamente ser a chefia que está obrigando a fazer alguma coisa, né? Porque hoje nós temos esse cenário bem amplo, né? Então, fazer a denúncia junto ao município, ter o relato de dias, horários, expressões usadas, grupos que estão fazendo e reproduzindo esse comportamento, seja pelo meio que for, pessoal, pela internet, por redes sociais, enfim, nessas diversas formas. Isso tudo a gente pode também caracterizar como um assédio eleitoral, que é uma situação corriqueira, né, do dia a dia junto aos setores de trabalho. Lembrando que o que se diz é que a brincadeira é como todos brincam, né? Quando tem alguém que está fora da brincadeira, não é mais brincadeira. Então, eu acho que precisa ficar esse alerta para o servidor, né? Porque a gente também, por vezes, é vítima, mas por vezes também tu é o agente assediador. Então, a gente tem que ter essa visão, esse conhecimento para evitar essas duas situações. Por isso que nós, sindicato, a gente tem preocupações em relação a tudo isso, porque a gente vê essas condições, né? Inclusive a gente esteve participando de algumas reuniões sobre o tema e nos traz essas preocupações. E a gente está elaborando materiais, inclusive hoje o debate se deu em cima disso também, e outros materiais escritos para que a gente possa estar levando até os servidores, todos eles, essas orientações, essas formas de agir, e também, se sentir coagido, como ele deve proceder diante de toda uma situação constrangedora. Nos procure quanto sindicato e também estaremos disponibilizando outros locais de denúncia, seja ele no Ministério Público, seja ele na Justiça Eleitoral. Nos próximos dias a gente vai estar, então, também concluindo e finalizando esse material e distribuindo para todos os setores da Prefeitura Municipal de Santa Rosa, seja escola, seja a prefeitura, seja, enfim, todos os locais de onde é que nós temos servidores trabalhando. Porque é uma preocupação. Nós, quanto sindicato, a gente sempre defende a liberdade de expressão, a liberdade política de suas escolhas, mas sempre a gente também pede que o servidor faça escolhas responsáveis. Olhe bem para o candidato, olhe o histórico desse candidato. Se ele tem compromissos reais com a tua categoria, com o teu trabalho, com o teu fazer, se ele defende você ou se ele defende apenas um grupo, quer fazer você apenas um explorado e não que você tenha condições de realmente poder estar expressando as tuas necessidades no trabalho e as tuas necessidades quanto trabalhador. Dr. Sávio, mais alguma consideração? Acho que é isso, né, Jonas? É um assunto assim bastante amplo, então a ideia é justamente isso, né? Buscar o apoio, tem o sindicato, tem os canais de denúncia junto ao município e não esperar a coisa tomar uma proporção muito grande e que muitas vezes acaba repercutindo negativamente na vida do servidor. Então é isso aí.
quero reforçar novamente, agora ao final do nosso programa, o convite aos nossos colegas servidores da FUNSAR para que dia 11/6, agora quinta-feira, estejam aqui no sindicato às 18h30, principalmente para aqueles que tiveram algum prejuízo com esse novo laudo de insalubridade. Mas o convite vale para todos, porque acredito que todos têm bastante a estar contribuindo. Então, agradecer novamente ao Ronaldo Pinheiro, que está conosco aí, o Jaque, e o Dr. Sávio, mais uma vez, muito obrigado por fazer parte, levar a informação aos nossos colegas servidores e a toda a comunidade de Santa Rosa. Porque essa questão do assédio ele não vale somente lá para nosso serviço público, ele vale para todos os trabalhadores, todos os locais de trabalho. Eles devem respeitar a legislação que nós temos hoje aqui no nosso país. E chegando às eleições, a gente sabe que os nervos às vezes ficam mais à flor da pele, a ameaça daqui. Então nós vamos estar debatendo mais vezes esses assuntos aqui. Um grande abraço a todos, até o próximo programa.